Estamos começando aqui. Olha só, felizmente eu vou ter que dar aula hoje em pé para vocês, para que seja mais plausível o entendimento de vocês. Nós estamos na semana passada, nós estamos desenvolvendo um raciocínio para calcularmos pH de soluções, ácidas ou básicas. E na semana passada, eu desenvolvi um cálculo para determinação de pH para ácidos fracos. Estão lembrados lá? Ácidos fracos são ácidos que possuem constantes de equilíbrio pequenas. Depois a gente vai ver uma determinada faixa de valores a partir do qual nós podemos fazer esses cálculos com ácidos fracos. Porque se for menor do que essa faixa de valores que nós vamos ver, nós precisamos incluir outros cálculos. Vamos ver aqui. Eu vou falar de cálculos de bases fracas, que é o mesmo raciocínio. Então eu vou fazer aqui a conta aqui no quadro para vocês, e para ficar mais entendido do que eu ficar apontando aqui, porque aqui já está pronto, tá bom? Sinto muito com aqueles que estão assistindo. Vocês tiram a foto, manda aí o pessoal que está vendo, ou então pega as aulas anteriores que lá tem explicações, porque senão o pessoal não entende não. Vamos colocar aqui a equação: CnH3, NH2 mais água, dando origem a CH3, NH3 mais OH menos. Isso aqui é aquoso, isso aqui é aquoso, isso aqui não está falando, mas deve ser líquido, e isso daqui é aquoso. E ele está informando o seguinte, como dado, que a concentração da solução de metilamina, então essa substância chama metilamina, é uma base fraca, ele está falando que a concentração inicial dessa metilamina é igual a 0,2 mol por litro, e está falando como dado inicial que a constante de equilíbrio da base é 3,6 vezes 10 a menos 4 a 25 graus Celsius. Primeiro, né, e ele está querendo que a gente calcule o pH. Poderia calcular o pH? Poderia. A gente está calculando o pH, beleza? Bem, qual que é a primeira parte que você tem que fazer? Montar a equação da constante de equilíbrio. É a primeira coisa que você tem que fazer. Para a gente montar essa constante de equilíbrio, que é a constante da base, a gente usa o que? A concentração do produto para a concentração do reagente. Então aqui vai ser a concentração do produto, que é CH3, NH3, aquoso. Eu vou já nomear as coisas, mas vou só montar a constante de equilíbrio. A concentração de OH- dividido pela concentração do reagente. A água não vai entrar porque a água ela está em grande quantidade, a atividade dela é 1, por isso que ela não vai entrar. Inclusive, essa atividade da água, tem livros que associam esse Kb aqui como sendo uma constante de equilíbrio K vezes a concentração da água, que é uma constante também. Beleza? Você vai definir ali que fala que Kb é igual a K vezes a concentração da água, ou seja, considerando a concentração da água como constante. Mas na verdade, porque realmente a concentração dela é muito alta, a atividade, algumas moléculas vão reagir, mas vão sobrar tantas que a atividade dela é 1, ou seja, a capacidade dela de reagir é altíssima. Beleza? Então, no caso, se fosse outra constante ali, ela poderia entrar ali embaixo. Não é questão de constante, é questão da concentração da água. Não é constante, é água. A concentração da água, que está em líquido, você está colocando muito mais água do que qualquer outra coisa. Por isso. Imagina que você está fazendo um bolo de morango, você vai colocar... Num bolo de morango, você não coloca... O bolo não é morango com um pouquinho de massa, não é muita massa e pouco morango, não é? Qual que é a atividade do... depende da boleira, mas assim... Mas se a boleira também quiser perder dinheiro, ela vai colocar muito morango e vai perder dinheiro. Então, assim, o bolo vai ter muito mais massa do que morango. Então, assim, o morango seria o quê? Seria as substâncias aqui. E o bolo seria a água. O bolo, estou dizendo a massa do bolo.
Então, por mais que você tenha morango lá, você vai ter muito mais massa. Então, a atividade daquela massa é muito maior do que do morango. Então, aqui eu tenho muito mais água. Então, a atividade da água vai ser 1. Por mais que eu tenha moléculas de água interagindo com a metilamina. Não, professor, mas no caso ali, a água, ela não entra ali justamente porque ela é a constante de KB. O livro mostra isso. Na verdade, é que a atividade da água é 1. Porque essas constantes são definidas pela atividade. Nós que usamos a concentração. Mas aí, nessa questão específica, aí tem água. Mas se eu pegasse outro exemplo, que não tivesse água... Poderia ser outro solvente. Aí eu teria que ver se a constante dele é 1. A constante aqui não é constante, é atividade. Atividade. Então. Sim. Geralmente nos exercícios são informados, mas o que acontece é o seguinte, imagina que isso aqui é feito em solução, então tem muito mais água do que esses componentes, muito mais água. Então a atividade é 1. Sim. Se fosse um outro solvente, tem muito mais solvente. Se não fosse água, fosse um solvente com acetona, muito mais acetona do que os outros, a acetona, a atividade é 1. Sim. Não entraria. Veja bem, eu não classifiquei aqui nada, eu vou classificar agora. Isso aqui está em equilíbrio. Essa base, quando reage com a água, ela arranca um H mais daqui, ó, da água. Arranca um próton, arranca um hidrogênio sem elétron. Gerando CH3, NH3+, mais OH-. Então veja bem o seguinte, quando atinge seu equilíbrio, esse CH3, NH3, ele foi produzido. Beleza? Ele foi gerado. Então no equilíbrio, essa concentração é a concentração do CH3NH3 que foi produzido, oriundo dessa reação da metilamina com a água. A metilamina roubou um próton da água, ela absorveu, beleza? Então aqui eu vou colocar um P de produzido, um POH de produzido, e esse CH3NH2 que está aqui embaixo não é o CNH3NH2 do início. Porque no início nenhuma molécula tinha reagido. Agora aqui no equilíbrio, que aqui é equilíbrio, no equilíbrio eu vou ter moléculas que reagiram e que foram transformadas em CH3 e NH3 mais OH- e moléculas que não reagiram. Mas você não pegou o ali? Oi? Você não pegou o primeiro porque é o que vai dar... Eu não vou saber te explicar. Mas aquele ali, você não pegou o que está ali do exemplo? E colocou embaixo, não é isso? Não é porque é concentração? Mas não é aqui, não é a concentração não é total. Não é a concentração total aqui. Isso aqui é o que sobrou. Eu vou escrever até assim, ó, sobrou. É o que não reagiu no equilíbrio. Ele não reagiu, mas continua como? Continua como essa molécula aqui, ó. Porque no equilíbrio eu vou ter essa espécie, eu vou ter essa espécie e vou ter essa espécie no equilíbrio. Essa espécie e essa espécie são provenientes de reações que aconteceram com essa, que reagiu. Mas a molécula... Então, se essa molécula reagiu, a molécula que reagiu já não está mais lá na reação. Eu vou ter isso e isso. Agora, a molécula... Essa molécula que estiver lá no meio reacional, significa que ela não... No equilíbrio, significa que ela não reagiu. Então, aqui embaixo, a gente tem que entender que essa concentração das moléculas que não reagiram. Tudo bem? Não é... Só um minutinho. Não é... Então, essa concentração, o que eu estou dizendo é o seguinte, não... Como vão ter no equilíbrio reações de moléculas, como no equilíbrio eu vou ter concentrações, eu vou ter quantidade de moléculas que reagiram e quantidade de moléculas que não reagiram, e as moléculas que reagiram não vão existir mais nessa forma, vão existir dessa forma, eu preciso então saber como eu vou calcular essa aqui, ó, essa espécie aqui. Então como que eu calculo essa espécie aqui? Concentração de CH3, NH2. Eu vou colocar só essa que sobrou, tá bom? Essa que sobrou. Ela vai ser igual. A concentração das moléculas de CH3, NH2 inicial. Inicial significa a quantidade de moléculas que estavam lá para reagir, menos a quantidade das moléculas de CH3, NH2 que reagiu. Olha para essa equação e você entende o que eu escrevi lá.
eu estou falando, a quantidade das moléculas que sobraram é igual à quantidade inicial menos a que reagiram. É uma coisa, assim, matematicamente simples. Tem que entender que é simples matematicamente. Essa reagiu aí, tá? Você achou aonde? Não, é raciocínio. Não, matematicamente. Ninguém informou, é matemática. Ninguém informou a concentração. Professor, matematicamente isso faz sentido, mas na hora de pegar a informação isso não faz muito Lembra que eu falei para vocês? Você pega tá fazendo um arroz em casa. Esquece isso. Pede um arroz. Você pega lá o arroz, tu coloca lá na panela. Tu coloca a água, coloca várias coisas lá. Tem que cozinhar o arroz. Só que depois de um certo tempo, se você colocar só... Quantas pessoas aqui não cozinham arroz? Só para saber, porque senão também não vou entender. Todo mundo sabe que faz arroz? Então, assim, quando você coloca a primeira água lá para cozinhar o arroz, se você colocar só uma água e a água secar, pode ter certeza. Você vai ter... Você tinha uma concentração inicial de arroz que era todo duro, sem estar cozido. Se você colocar só uma água, você vai ter arroz que ainda está duro e arroz que está cozinhado. Não é verdade? Então, o arroz duro que sobrou lá naquela sua panela, vai ser igual a arroz tudo duro, que no início estava tudo duro, menos o que foi cozinhado. É isso. O P é o que aí? produzido. O P é produzido. Tudo bem? Essa que é a ideia. Então, vamos dizer assim, é quase uma ideia de velocidade média? Não é velocidade aqui, é Não, mas é concentração. quase fazer a mesma ideia assim. Não tem velocidade aqui. Aqui não tem velocidade. Aqui é concentração. Aí, veja bem o seguinte. Eu vou fazer um raciocínio aqui, ó, na quantidade de substância que reagiu. Beleza? Se reagiu, tem que olhar para a reação. Enfim, tem que olhar para a reação. Então, essas moléculas que reagiram seguem essa reação. Um mol dessa molécula reage com um mol de molécula de água para regerar um mol de CH3NH3+, mais um mol de OH-. Percebe que é uma proporção. Um reage com um, produz um e produz um. Beleza? Estão vendo aí? Então, significa o seguinte. Na reação, está falando o seguinte. Um mol de CH3NH2 reage com um mol de água e vai produzir um mol de CH3NH3 mais e vai produzir também um mol de OH-. Vai produzir isso olhando para a equação. Beleza? Tudo bem aí? Bem, se é verdade que um mol de CH3NH2 reage com um mol de água e produz um mol de CH3NH3 mais e um mol de OH-, eu posso fazer, em função desse raciocínio, mudar essa representação aqui nessa equação. Porque é o seguinte, a concentração de CH3NH2 que reagiu, para cada um mol de CH3NH2 que reagiu, eu vou produzir um mol de CH3NH3+, beleza? Se para cada um mol de molécula que eu tenho, eu gero um mol da outra molécula, a concentração de moléculas que eu reagir vai ser igual à concentração da molécula que eu estou produzindo, CH3NH3+. Por quê? Porque um mol disso gerou um mol disso. Então a concentração disso que reagiu vai ser igual à concentração disso que foi produzida. Beleza? Só um minutinho para eu manter a mesma coisa que eu falei. Vou colocar produziu aqui em vez de reagiu, tá bom? Para manter o mesmo negócio, senão vocês vão ficar doidos. Ô professor, eu acredito que essa era a pergunta de antes. Como que a gente ia substituir em questão de quantidade o CNH3 e NH2, sendo que a gente não sabe, na verdade a gente sabe que produziu, mas aí... A sua pergunta é boa, a gente não sabe. Por isso que eu estou fazendo essa substituição. Porque isso é uma incógnita. Percebe que essa equação ela tem algumas incógnitas. Eu sei isso aqui.
Mas eu não sei isso, e eu também não sei isso aqui. Eu não sei o quanto que sobrou, e o quanto que sobrou eu preciso colocar aqui. E aí, eu estou tentando... veja bem, essa equação aqui, eu quero calcular o pH. Calcular o pH, eu vou calcular a concentração de OH- e vou converter lá em pH. Essa concentração do CH3 e NH3 que foi produzida, eu não sei. É uma incógnita. Essa aqui também eu não sei, é outra incógnita. Essa aqui também é uma incógnita, eu tenho 3 incógnitas. Eu preciso deixar essa equação com uma incógnita. No momento eu tenho 3. Eu estou trabalhando com esta incógnita, depois eu vou trabalhar com esta. No momento eu estou trabalhando com essa aqui. Beleza? Para quê? Para deixar só em função de uma incógnita, que é essa aqui. A ideia é essa, deixar a equação com uma incógnita em função dessa incógnita aqui. Beleza? Então, novamente, eu estou trabalhando com essa incógnita, que é a quantidade da metionamina que sobrou, que é igual à concentração inicial, menos a que reagiu. Novamente, não sabemos quanto reagiu. Se eu substituísse esse termo aqui, ó, qual que é a diferença? Eu ia tirar o CH3NH2 que CH3 e NH2 não é que produziu não, meu filho. Nossa, trocou só depois para falar que... Não, mas aqui não é aqui é que reagiu mesmo. Não, que ia mudar. Mudar. Depois eu vou mudar, vou falar agora. Se eu fosse substituir esse item aqui por isso aqui, ó, qual que é a diferença? Continua sendo incógnita. Eu não sei isso aqui, ó. Eu não sei. Eu ia só substituir. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Eu só substituiria aqui, que é uma incógnita, eu não sei quanto que reagiu, por esse que é um produto, uma substância que foi gerada. Novamente, eu estaria substituindo aqui embaixo, por um item que tem valor que eu conheço, e isso eu não conheço. Continuaria tendo 3 incógnitas. Eu precisaria saber concentração de CH3, NH3+, precisaria saber a concentração de NH3+, ou seja, novamente, uma incógnita só. E a OH-. Eu diminuiria de 3 para 2 incógnitas. Beleza? Eu diminuiria de 2 para 3. Repetindo, aqui nós temos 3. Concentração de CH3 e NH3+, concentração de CH3 e NH2 que sobrou e OH-. 3 incógnitas. Se eu pegar essa incógnita e fazer essa equação matemática, eu passo a ter essa equação aqui 2. Porque aqui em cima depende do CH3 e NH3+, e aqui também vai depender, ó, se eu substituir esse item aqui por isso aqui, eu vou depender de quantas incógnitas? De 2. Porque isto e isto aqui é a mesma incógnita. É só pegar esse item e colocar aqui, ó. Então, E aí eu vou pegar isso e vou colocar aqui embaixo. Só que, novamente, vou ficar com 2 incógnitas. Esta é uma incógnita... essa é uma incógnita que é igual a essa, é uma, e mais essa. Eu quero ficar somente com uma e não com 2. Professor, aí no caso não pode usar conceito matemático e cancelar, não? Não, ainda não. A concentração... Mas veja bem o seguinte. Ainda olhando aqui por essas as igualdades, um mol de CH3 e NH2 produz também um mol de OH-. Então eu também posso falar que a concentração de CH3 e NH2 que reagiu vai gerar a mesma concentração de OH-. Beleza? Olha só como são as coisas. Se é verdade isso aqui, eu posso substituir aqui a concentração de OH-. Eu posso substituir a concentração... Não substituir a concentração do CH3NH3+, mas substituir a concentração do OH-. Porque eu quero deixar tudo em função do OH-. Por que eu quero deixar tudo em função do OH-? Porque eu quero calcular o pH. Tudo bem aí? Então, se eu substituir, se eu considerar isso aqui, vou colocar aqui a equação 1. Se eu colocar aqui como sendo a equação 2, e eu pegar, isso aqui é uma equação 3, e aqui a equação 4. Se eu pegar essa equação 4 e colocar na equação 2, eu vou ter essa equação de cima assim, concentração de CH3, NH2,
que sobrou vai ser igual a concentração de CH3, NH2 inicial, menos a concentração de OH-. Então, aqui embaixo eu poderia substituir esse item, que é esse aqui, por isso aqui, se é a concentração de CH3 e NH2 inicial, menos a concentração de OH-. Isso aqui eu conheço, isso aqui é uma incógnita, que é igual a essa, e nós queremos deixar sempre a concentração ou de OH- ou de H+, para calcular o pH. Aí tem esse item aqui, ó. É uma incógnita, nós continuamos com duas incógnitas. OH-, OH-, mas tem OH-, OH- é uma incógnita. E CH3 e NH3+. Acontece que a concentração de CH3, NH3+, veja bem, eu vou fazer uma outra consideração agora. Olha a reação aqui, primeiro explicar. 1 mol de metilamina produz 1 mol de CH3, NH3+, mais 1 mol de OH-. Percebe que para cada mol de CH3, NH3+ produzido, também gera 1 mol de OH-. Então, não é mentira se eu falar o seguinte, que a concentração de CH3, NH3+, que é produzido, também vai ser igual à concentração de OH- que é produzido. Para cada mol que é produzido disso aqui, gera-se 1 mol disso. E deixa eu colocar aqui, ó, reagir, isso aqui eu já coloquei produzido, tá certo. Aqui, ó, tô botando o produzido. Então, aqui, ó, a concentração de CH3 e NH3+ produzido é igual à concentração de OH-. Percebe, então, que essa equação aqui, ó, eu posso substituir o seguinte, vou colocar aqui. Se eu pegar essa equação aqui, equação 5. Se eu pegar essa aqui, ó, equação 6. E aí eu pegar a equação 5 e pegar a equação 6 e colocar ela na equação 1. Eu vou ter o seguinte, que a constante de equilíbrio KB vai ser igual a concentração, aqui ó, estou olhando para essa equação aqui. A constante de equilíbrio KB vai ser igual a concentração de CH3 e NH3+, que vou colocar aqui OH- que produziu, por causa dessa equação aqui, vezes a concentração de OH- que produziu, dividido pela concentração de CH3, NH2 inicial, menos a concentração de OH- que produziu. Agora, pergunto, quantas incógnitas a gente tem aqui? Uma incógnita. Uma. Vai cancelar Uma. Por que uma? Isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Isso aqui é um valor. É esse valor aqui, ó. Esse é o valor aqui. É um valor. Isso é um valor. Isso é um valor. Isso é uma incógnita. Mas isso aqui é igual a esse aqui. E esse aqui também é igual a esse aqui. Então nós temos uma incógnita. Você consegue resolver essa equação? Agora tu consegue. Isso é uma equação de segundo grau. Então você vem aqui, nós vamos pegar isso e vamos multiplicar por KB. Concentração de CH3, NH2, 0 KB. Deixa eu fazer o controle. KB, concentração de CH3, NH2 inicial, menos KB, concentração de OH- P. Então eu peguei isso aqui, coloquei aqui multiplicando. Vai ser igual a concentração de OH- P ao quadrado. Ou seja, multipliquei isso aqui, esses dois. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e colocar para cá, ó. Concentração de OH- ao quadrado menos concentração mais, aliás, KP, concentração de OH- P menos KB, concentração de CH3, NH2 igual a 0. Isso daí é uma equação de segundo grau. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Lembrando que equação de segundo grau
ax ao quadrado menos b, deixa eu fazer igualzinho, mais bx menos c igual a zero. Equação do segundo grau. Como que você resolve isso aqui? X vai ser igual a menos b ao quadrado mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a, tem um menos aqui, ó, vezes menos x, dividido por 2 vezes a. Beleza? Eu vou ter que pegar essa equação e aplicar essa. Então eu vou aplicar o x, quem que é? Quem que é o x? Quem que é a incógnita? A concentração de OH-. Quem que é o B aqui? Fala pra mim, quem que é o B? Isso, o KB. O KB ao quadrado. Depois, o B, novamente, KB ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o A aqui? Esse A aqui, olhando aquela equação. Ó, o A tá aqui, ó. Quem que é esse A aqui, ó? Ali, nessa equação aqui, ó. O H menos. É o Quem falou S. Esse A aqui, ó. Isso aqui é incógnita. Isso aqui é o X, ó. Isso aqui é o X. Porque ele não tem coeficiente. Porque ele é uma incógnita. Ah, tá. O Só porque X assim já- é incógnita. Isso aqui é o X. Isso aqui, ó, é o X. O KB é o B. E tudo isso aqui é o C. Ah, e o A, professor? Tá aqui, você não tá vendo. É 1. Beleza? Então eu vou colocar aqui. Por isso que tá, ó, menos B ao quadrado. Quem que é o B? B é o KB. Aqui. Mais ou menos. B ao quadrado. B ao quadrado é isso aqui. KB ao quadrado. Professor. Só um minutinho. Menos 4 vezes A menos C. Quem que é o A? 1. Menos C. Quem que é o menos C? Menos C é tudo isso aqui, ó. Então, veja. Eu vou colocar aqui, ó. Menos KB, concentração de CH3, NH2, inicial. Dividido por 2 vezes 1. O que eu vou fazer agora? Substituir os valores. Quem que é KB? Eu coloquei o valor? Coloquei. Aqui, ó. 3 com menos 3,6 vezes 10 a menos 4. Elevado ao quadrado. Mais ou menos. Raiz quadrada. KB ao quadrado. 3,6 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes... já vou alterar o sinal aqui, ó. Tá vendo que é menos aqui? E aqui é menos? Menos vezes menos, mais. KB 3,6 vezes 10 a menos 4, vezes a concentração inicial. Concentração inicial, 0,2. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Nós vamos ter que resolver essa conta. Ah, a conta é grande? É, mas é só fazer a continha devagar. Faz primeiro aqui, vai fazer essa conta aqui primeiro, e depois você vai somar com o que deu aqui, que é a potência, que é o KB elevado ao quadrado. Então, veja bem o seguinte. Concentração de OH- vai ser igual menos... É engraçado, tô achando que aqui não é B ao quadrado, aqui é menos B. Checa pra mim, por favor, aí na internet. Coloca assim, equação de segundo, resolução de equação de segundo grau. Eu acho que aqui não é B ao quadrado não, dá uma olhada. Não, primeiro não é não. Não é não. É menos B. É menos B. Mais ou menos. E ao quadrado é só de... É o que a gente nem É só aqui dentro, só. Isso. Você viu como a gente tá Olha como a gente tá tão dislexo. Mas checa aí se é isso aí mesmo. Não, é isso É mesmo. isso mesmo. Então vai ser igual a menos 3,6 vezes 10 a menos 4
mais ou menos raiz quadrada, vamos colocar aí, ó, 3,6 exponencial a menos 4 elevado ao quadrado vai ficar 1,296 vezes 10 a menos 7, mais, agora vamos fazer essa conta aqui, 3,6 exponencial a menos 4 vezes 0,2 vezes 1 vezes 4. 2,8, 8 vezes 10 é menos 4. Dividido por 2. Concentração de OH- vai ser igual a menos 3,6 vezes 10 a menos 4, mais ou menos. Agora eu vou somar isso aqui com o outro, mais 1,296 exponencial a menos 7, raiz quadrada, 0,01697 tem mais outros números dividido por 2. Então, veja bem o seguinte, ó. Vocês tem um menos aqui, ó. Esse número primeiro é muito menor do que esse aqui. Esse primeiro número é muito menor do que esse. Faz algum sentido a gente calcular uma concentração sendo uma concentração negativa, ou seja, pegar menos esse número? Não faz sentido. Não existe concentração negativa. Então, a única conta que você pode fazer é pegar esse menos e somar com mais. É a única que faz sentido. Se o único sentido é pegar esse menos e somar o 0,01697, vou pegar aqui 0,01697 menos 3,6 exponencial a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 0,01661 dividido por 2, que dividido por 2 vai ser igual a 8,305 vezes 10 a menos 3. Essa que é a concentração do OH-. Respondeu ainda? Não. Ele não quer saber a concentração de OH-. Ele quer saber a concentração, ele quer saber o pH do seu estômago. Beleza? O pH. Bem, como que você pode resolver essa conta? pKw é igual a pH mais pOH. Nas temperaturas normais, ou seja, 25 graus Celsius, esse pKw é igual a 14, beleza? Ou seja, se nós soubermos o valor desse pOH, eu vou calcular o pH, beleza? Bem, como que eu faço para calcular esse pOH? pOH é a concentração, menos log da concentração de OH-. A concentração de OH- é esse aqui. Então, esse pOH, ele vai ser igual a menos log da concentração de 8,305 vezes 10 a menos 3. Vamos pegar e aplicar log nisso. O pOH vai ser igual a 2,08. Ele não perguntou pra gente o pOH, ele quer saber o pH. Para calcular o pH, se pKw é igual a 14 e pOH é 2,8, então eu vou colocar aqui, ó. 14 é igual a pH mais 2,08. pH vai ser igual a 14 menos 2,08. pH vai ser igual mais 14. 11,90. 14 menos 2,08. 92. Essa aqui que é a resposta. Então veja bem, o exercício ele não é que é complicado, ele tem muitos passos. E isso eu concordo, ele não é complicado, ele tem muitos passos. Só tem que tomar cuidado para não se perder nos passos. Primeira coisa, monta a conceito de equilíbrio. Segunda coisa, tem que tirar essas incógnitas. Eu tenho aqui um sistema com 3 incógnitas. Você tem que trabalhar então com 3 para ficar com 1 para fazer a conta. Beleza? Avancemos. Mais aquela calculadora do Thales agora, hein? Bom.
Vamos lá. Não, mas vocês fazendo, tem que estudar. Já digo, se for para deixar para fazer, para estudar no final das vocês não fazem a prova, hein? Vai deixar, porque vocês têm que estar na ponta da linha para fazer esse negócio. Senão, só uma questão vocês não conseguem terminar. Tem que estar na ponta da linha. Vamos lá. Vai ter uma dessa? Você ainda pergunta? Ah, que pergunta é essa, Ô, velho? Josias, pelo amor de Terminaram aí? Que eu Dessa dimensão? vou adiantar. Tiraram a fotinha já? Deus, tira foto. Então tira a foto. Tudo bem, Sal? Tá preocupado? Nem um pouco. Não é pra ficar Pode preocupado, repetir não. o ano que vem, né, só? Não, tá aqui. Maneco. Tem todo o tempo do mundo ainda. Pois é, né? Não pode ser o ano que vem, pode ser daqui em cima. Tiraram foto. Ó, vou abrir, porque vai entrar as coisas aqui, eu vou apagar. Tirou foto aí? Tiraram foto? Tá bom. Então vamos. Ó, tem uma borracha, não sei se é sua. Obrigada. Vou apagar aqui, hein? Pode apagar aqui, né? Pode. Professor, tem algum tipo de exercício desse do tipo a gente... Com certeza. Vários. Naquela lista. Inclusive tem a resolução também. Então, isso aqui, esse cálculo que eu mostrei para vocês, respira, gente. Esses cálculos que eu mostrei aqui para vocês, foi o que o Leandro fez com vocês, só que usou uma equação. Bem, é fácil quando você tem um softwarezinho lá que você coloca, pum, e você resolve. O que você coloca lá? O valor da constante de equilíbrio e o valor da concentração inicial. Aí você aperta o botão e ele calcula. Por que ele calcula? Porque ele tem aquela equação de segundo grau. Só isso. Ah, mas eu não tenho o software. Você calculou na mão. Hein? Você sabe calcular na mão. Agora, o que vocês fizeram com o Leandro foi... O que é melhor? Usar o software ou calcular na mão? Claro que... Só que veja bem o seguinte... Assim, quando você pergunta o que é mais fácil? Mais fácil você usar o software. Agora, você usar um software sem saber o que ele faz, tu fica na mão do software, entendeu? Que é o que a gente sofre hoje. A gente não sabe construir, nós somos usuários de muita coisa pronta. A gente não sabe como chegou a isso, então nós ficamos muito dependentes. Vou dar alguma coisa mais... Sair um pouco da química. Nós usamos o Word. Troca o sistema do Word para ver se você sabe mexer. Não. Nós somos dependentes. Nós não sabemos como mudar as coisas. Não. Quando a gente aprende, ele muda de novo. Aí você tem que aprender de novo. E tem que pagar de novo. Porque a gente não sabe. Então é a mesma coisa. A gente usa a equação, é fácil. Mas você não sabe como que chega até a equação. Agora você sabe. É desse jeito. Tudo bem? Bem, vamos falar agora de pH de soluções de ácidos e bases fortes, mas diluídas. Então, vou ler aqui com vocês. Para soluções diluídas, as concentrações é de 10, menor que 10 a menos 6. Então, soluções diluídas, você tem que lembrar, isso aí é uma decoreba, é um valor de parâmetro. Soluções que têm concentrações menor que 10 a menos 6, elas são ditas como diluídas. Você veja que a concentração do exercício que a gente viu era quanto? 0,2. Aqui eu estou falando de concentrações menores que 10 a menos 6. Beleza? Então, para quem não está conseguindo enxergar isso, a gente estava fazendo um exercício cuja concentração é 0,2 mol por litro. Aqui ele está considerando diluída alguma coisa que seja menor concentração do que 0,0000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que isso aqui é muito mol por litro. Isso aqui é muito, muito menor do que isso.
E esse diluído, de baixo? Isso aqui é diluído. Ué, então maior que isso aí, concentrado com ele. Um pouquinho maior. Agora nós estamos falando de... É concentrado. É concentrado. 0, maior, sim. Então, veja bem, como que a gente calcula? Olhando para quê? Para ácidos e bases fortes. O que são ácidos e bases fortes? São espécies, são substâncias químicas que você colocou em água, elas dissolvem, elas se dissociam completamente. Não vai ter a situação de equilíbrio, em que você vai ter moléculas que reagiram e moléculas que não reagiram. Tudo bem? Entenderam? Então, veja bem, o que a gente tem que fazer nessa situação de soluções diluídas? Primeiro raciocínio, se as soluções são diluídas, significa que eu tenho muito solvente lá. E nós estamos trabalhando aqui com vocês com uma situação em meio aquoso. Beleza? Ou seja, tem muita água. Veja, solução é muito diluída. Diluído significa que tem mais água do que a substância em si. Para quem não entende um pouco o que é diluída, imagine que você está fazendo café. O café nada mais é do que uma extração. Você está extraindo substâncias daquele pó que é oriundo de vários processos, desde do plantio até a colheita, processo de você retirar a casca, depois você vai fazer o processo de secagem do café para tirar a umidade, a água, para depois você fazer um processo de torra, não é isso? Tem gente que produz café aqui? Vocês têm? Tem gente que sabe mexer com café. Eu não sei não, tá? Tô falando porque eu vejo o pessoal que fica falando lá no IFES. Aí você seca o café. Aí depois que você seca o café, você vai torrar o café. Você pode até fazer um processo de fermentação, mas você vai você vai torrar o café. Depois que você torrar o café, você pode, se você quiser, triturar o café. Vai fazer uma trituração do café para virar pó. Aí você pega a parte desse pó, coloca lá em algum coador, alguma coisa assim, pode ser de pano, pode ser de papel de filtro, joga água quente. Para quê? Para a água quente extrair as substâncias que estão onde? No pó. Você não está lavando, não, você está extraindo. Se você jogar... Acho que nunca fez isso, mas faça isso na tua casa. Não aqueça a água. Jogue água para você ver o que vai acontecer. Vai sair poucas coisas. Por que você adiciona água quente? Porque a água quente acelera o processo de extração. Se você deixasse a água lá durante muito tempo reagindo com aquele pó, também ia ficar igual como se tivesse jogado a água quente. Diluído. A água quente. Não, se você deixar muito tempo, ela vai extrair. Gelada? Ela vai depois. Gelada vai demorar mais ainda. Se for água a temperatura normal, ela vai extrair. Só que ela vai extrair uma quantidade menor, porque o que você está extraindo tem uma solubilidade na água. Você vai ter que... A água quente vai favorecer o aceleramento da extração. Por isso que usa o café quente ou água quente. No caso aí, influencia na energia de ativação da reação. Também. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você está fazendo café, se você adicionar muito mais água para a mesma quantidade de pó, o que vai acontecer com o seu café? Fica ralo, vai ficar... O pessoal chama que é chá de café, fica zoando. Chafé, você tem gente que zoa. Você olha lá pro café, você vê a pessoa do outro... Tem gente que gosta de café um pouco mais forte. Então você pega, o cara olha lá, esse tá bom. Aí tem a pessoa que zoa, lá que fala assim, porque você também pão duro, você não coloca pó aí, meu filho. Aí, porque os caras colocam um pouquinho de pó e aí não dá mesmo, você coloca um monte de água, um pouquinho de pó, aí o cara, para poder vender, ele fica passando a água toda hora, ele arranca, né, joga água, coleta, joga a mesma água, coleta até extrair. Não, mas não é assim? Eu tô mentindo? Aí fica lá passando várias... Claro que você passar várias vezes, você vai extraindo mais, você vai deixar ele mais escuro. Claro. Então, essa situação que fazer de... passa uma vez, passa de novo, isso é um processo de extração. Por que eu estou falando isso? Porque se você colocar pouco café e adicionar um monte de água, vai ficar o quê? Diluído. Então, diluição significa o quê? Que vai ter mais solvente do que as outras substâncias. O mais solvente, nesse caso do café, é a água. Beleza? E
E aí, o que acontece? Só um minutinho. Nesse processo de diluição, a gente tem balanço de carga. Para fazer esse equilíbrio, a gente precisa de três equações. Precisamos trabalhar com 3 equações. Primeiro, quando você está trabalhando com soluções diluídas, então eu vou ter muita água lá dentro, eu vou ter que levar em consideração esse equilíbrio. Água mais água é igual a H3 mais um H-. O que é esse equilíbrio? Processo de ionização da água. Eu tenho que levar em consideração isso. Eu não posso não, mas eu tenho que levar em consideração. Se fosse uma solução mais forte, ou seja, não diluída, eu não levaria em consideração. Eu nem falei a respeito disso para vocês. Mas quando está diluído, se tem muita água, eu tenho que levar em consideração esse equilíbrio. Então, como eu vou ter que levar em consideração esse equilíbrio, que a gente chama de autoprotólise da água? Autoprotólise significa o sistema em que a própria água, elas por si só, as moléculas, elas vão interagir. Onde uma molécula vai tirar um próton e a outra vai ficar sem um próton. Eu vou gerar H+, e o H-. Simplificadamente, essa equação, eu falaria para você o seguinte: a água, ela se quebra gerando H+, mais o H-, que é o processo de autoprotólise da água. Essa equação tem uma constante de equilíbrio. Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Beleza? Essa é uma consideração a ser feita, que a gente chama-se autoprotólise da água. A segunda coisa chama-se balanço de carga. Balanço de carga. Por que balanço de carga? Veja, aqui você tem um exemplo de reação. Um ácido forte, diluído, mais água, gerando H- H3O+. Significa que, como é um ácido forte significa que essa espécie em água vai dissolver totalmente. Mas se você olhar essa equação, se não tivesse água, eu teria essa espécie, eu teria essa espécie e eu teria essa espécie, beleza? Ou seja, novamente, eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho a concentração inicial do ácido, a concentração de A- e H3O+. Se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso ter 3 equações. Então, a primeira equação é balanço de cargas. Por quê? Eu tenho espécies que têm cargas com espécies que não têm carga. E eu preciso ter um balanço de carga no sentido que, lá, se eu colocar o dedo na solução, eu não vou levar choque. Então, ela tem que estar equilibrado eletronicamente. Senão, eu vou levar choque toda hora. Veja, para que a solução esteja equilibrada eletronicamente, perceba aqui, ó, eu tenho espécie positiva e espécie negativa. Percebe? Então a concentração, ó, aqui eu estou olhando já aqui essa equação. Espécie positiva, espécie negativa. Aqui, espécie negativa, espécie positiva. Então, nessas equações, por que eu estou levando em consideração essas 2 equações? Aqui é o processo de dissolução do ácido e eu tenho que levar em consideração o processo de autoprotólise da água, porque é uma solução diluída, como eu estava falando antes. Então, olhando as 2 equações, eu vou ter que ter um balanço de cargas. A concentração de H3O+, porque é a única espécie positiva que você está vendo, OH- que é negativo, e A- seria o quê? A espécie do ácido. Ácido clorídrico. Se essa espécie fosse aqui ácido clorídrico, o A seria o Cl-. Então, a concentração de H3O+, vai ser igual à concentração de A- mais o OH-. A somatória da concentração das espécies negativas tem que ser igual à concentração das espécies positivas. Se não for igual, dá choque. Compreenderam aí? Balanço de massa. O que é o balanço de massa? A concentração inicial do ácido tem que ser igual à concentração do A-. Por que tem que ser igual? Porque é um ácido forte. Por mais que esteja diluído, a concentração inicial que eu vou ter aqui, isso em água dissolve tudo, então a concentração inicial vai ter que ser igual à concentração desse A-. É diferente se o ácido fosse fraco. Se o ácido fosse fraco, eu teria essa espécie, e no equilíbrio eu teria essa espécie também. Só que aqui eu não tenho a questão de equilíbrio, aqui o ácido é forte, ele dissolve completamente.
Antes da água, eu tenho uma concentração inicial. Depois, novamente, eu vou ter a mesma concentração, mas não vai ser HA, vai ser A-. Por isso que esse balanço de massa, a concentração de HA inicial é igual à concentração de A- produzido. E depois, a constante de autoprotose da água. Eu vou trabalhar com essas 3 equações aqui. Para quê? Para poder calcular a constante, o valor do pH da solução. Eu vou fazer um intervalo agora, para vocês, dá 15 minutos. Aí a gente vai fazer isso aí. Beleza? Então, bom descanso para vocês aí. Respirem. Deixa eu colocar aqui, encerrar.